Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas e tá quase acabando. E vamos lá. Pensei, quase disse, aquilo durou o de um pingo no ar. Eu havia de? Ah, não, meu senhor. Deu um momento, me tirou disso, e tanto bastou. Doidice e tontura de espírito. Eu repensei, reposto em pé. Show. O ypsilone dum jegue eu era, zote do que a renego cabeça orelhalmente? Ali eu era o chefe, estava para reger e sentenciar. Eu era quem passava julgamentos. Então falei, vão sozinhos vocês dois beira-rio procurando. Eu não posso ir mais, por meu dever. Retorno já para o paredão. A Laripe ainda cruzou. A gente pode ser que lá a gente faz falta, mas eu fechei, sendo o que eu mesmo não podia, ao menos esses eu mandava. Fossem, já fossem, eles tinham de encontrar a minha Otacília e ela render boa proteção. A ela render boa proteção. Amontamos os três. Ainda esperei a saída deles. Até me lembro de que, escabreado na hora de saudar e tocar, a Laripe ainda apontou para a linha de mato, vereda acima, achando, como que avisto por detrás d'árvores, passar a marcha de um cavaleiro. Não era porque o Kips não viu, conforme confirmou que não viu. E o Kips tinha olho de gavião grande. Aí pensei, será o Alaripe estava sendo um homem se envelhecendo? Amigo meu e meu estranho. Até me lembro, pensei assim. Retornei enquanto eles dois iam para outra banda. Agora eu mudava para motivos. Chega, estremeci de influência aos ares de guerra. Deixei de parte a cisma do mesmo jeito com que, ainda fazia pouquinho, eu tinha afrouxado o ânimo. Ah, a gente larga urgente o real desses estados. Agora minha alegria era mais minha, por outro destino. O Tacília ia ter boa guarda, e então, por uma vez, eu peguei o pensamento em Diadorim, com certo susto na liberdade. Constante o que relembrei, Diadorim no sererê velho, no meio da chuva. Ele igual como sempre, como antes, no seco do inverno de frio. A chuva-água se lambia a brilhos, tanto riachos abaixo, escorrendo no gibão de couro. Só esses pressentimentos, sozinho eu senti. O sertão se abalava? Desfechei. Naquela corrida meu cavalo teve as 10 pernas. E cheguei no paredão, na derradeira boa luz da tarde. Diadorim me esperava demais. Ainda vi a alegria no rosto dele. O paredão. O senhor ponha. Como esvoaça mosca gorda, de donde se matou o boi. Tudo estava perfeito tranquilo. Diadorim com chapéu chíspeto alteado. Nele, o nenhum negar. No firme do nuto, nas curvas da boca, em horrir dos olhos, na fina cintura e em peito a torta cruz das cartucheiras. Os mais, zelando nas armas, corriam os dedos, apalpavam por afago. Conversei com todos. Aqui a guerra, que queriam guerra. Assim os meus catrumanos. Quais as caras deles iam ficando de demônios. Mais feio no demônio é o nariz e os beiços. Conferi as sentinelas. Fui ver onde tinham botado a mulher. Ela fechada num quarto no sobrado. Ficasse remetida lá, sob pé de guarda. O sobrado marcava o meio quase da rua, mas para a gente em armas, de que é que valia aquele arraial inteiro tão vazio? Determinei deixar lá mesmo só uns poucos como vigias. Tanto o resto todo, para um ponto viemos,
circunstância de umas 200 braças, aonde um lugar mais alto desenhado, que seria para a porta dos caminhos e apropriado para ali se resistir. Formamos bons preparos. Minha mãe vivesse e viesse, ela mesma, por nenhum descuido mero não havia de poder me reprovar. Assim apreciei a gente, as mansas e as bravas, a minha jagunçada. Agora eles estavam arrumando o mundo de outra maneira. Tudo se media munição e era fuzil e rifle se experimentando. A guerra era de todos. A juízo eu não devia de mestrear demais, tudo prescrevendo, porque eles mesmos tinham melindre para se desgostar ou ofender, como jagunço sabe honra de profissão. Dos modos deles próprios era que eu podia me saber certificando, ver a preço se eu estava para ser e sendo exato chefe. Com modos eu falasse: olhe, vigia fulano, aí está bom, mas lá acolá não é melhor? E receava que ele respondesse, me explicando por que não era, não. Eu questionava comigo que eles deviam de lavourar maior raiva. Raiva tampa o espaço do medo, assim como do medo a raiva vem. Reparei isto, como nenhum não citava o nome do Hermógenes. Aí estava direito, que no inimigo, em véspera, não se proseia. Mal que um disse, ele não é laço, é argola, ou outro que, ele a doida. Mas os mais não glosavam, com o que prazi. Gastura que eu tinha era só de que, a ventos vai, um fosse acrescentar. Ele é pactário. Ah, e que fosse, menção não era de se afirmar regalia nenhuma, pois o demo não é de todos. Altar-te abriu o meu maior sentir, que eu havia de ter a vitória. Dali o Hermógenes não saía com vida, maneira nenhuma, testamental. Tive ódio dele? Muitos ódios, só não sabia por quê. Acho que tirava um ódio por causa de outro, cosidamente assim seguido de diante para trás o revento todo. A modo que o resumo da minha vida em desde menino era para dar cabo definitivo do Hermógenes, naquele dia, naquele lugar. Pelejei para recordar as feições dele, e o que figurei como visão foi a de um homem sem cara, preto, possuindo a cara nenhuma, feito se eu mesmo antes tivesse esbagaçado aquele oco a poder de balas. E tudo me deu um enjoo. Tinha medo não, tinha era cansaço de esperança. Também eu queria que tudo tivesse logo um razoável fim, entanto para eu então poder largar a jagunçagem. Minha Otacília, horas dessas, graças a Deus havia de parar longe dali, resguardada, protegida. O tudo conseguisse fim, eu batia para lá, topava com ela, conduzia. Aí eu desprezava o ofício de jagunço, impostura de chefe. Sei quem é chefe? Só o gatilho de arma de fogo e os ponteiros do relógio. Sensato, somente eu saísse do meio do sertão, ia morar residido em fazenda perto da cidade. O que eu pensei? Rio Urucuia é o meu rio, sempre querendo fugir às voltas do sertão quando e quando, mas ele vira e recai claro no São Francisco. Agora a Laripe e o Quipes, regulando, deviam de já ter achado a minha Otacília demais pelo Paracatu acima tão longe. E até semelhasse invenção isto que, na madrugada, eu mesmo também tinha estado em caminho de lá, em tão precipitados surtos. Artezinha, sei o grande sertão? Sertão. Quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota, esses pássaros. Eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas. Nessas e noutras muito extremadas coisas eu tornava a pensar, o espírito em meia mão, por diante permeio os outros meus entretimentos de verdade. Agora tudo estava pronto, das obrigações, afora a de esperar, que é a que resgata e se recose. A noite foi se esquentando assaz. Ali também, por avisante,
não se acendia fogueira, mas o campo esparramava muito vagalume. Os homens formando grupos, acocorados assim, eles conversavam. O, o quase que o legal agora era de se caçoarem uns dos outros, desafiando quem fosse ser medroso ou duvidando na coragem. Razão disso meava uma confiança a mais, eu escutando satisfeito aquelas bobices com que eles porfiavam. Caranguejinho sem cachaça tu vai? É não, tu, vai saudar o gado. Pelos risos e debiques que divertissem, de todos eu percebia a forte certeza. Cada um, dali a pouco, ia ser perigoso, de nele se encostar feito um sapo que espirra. Que te falo, amarra o burro, que a carga é sua. Minha, a carga está salva. Mal a bem, oxente, quero é ver o que vou ver. Assim se Zé zombavam. Aos ditos ditados, feito estivessem jogando um truque, sem baralhos nenhuns. Por que é que aquilo me comprazia? E Diadorim parava, calado, próximo de mim, e eu concebia o verter da presença dele quando os nossos dois pensamentos se encontravam, que nem um amor no ao escuro, um carinho que se ameaçava. Tiroteio fervo, se será. Aí é que vou ver um mais menino que o Gibibe. Se tu não sabe, você vai saber, que eu já fiz minha fama. Giribibe, pois aquele é, ele, ele pede esmola ao rei, e reproduziam muitas essas gaitagens. Agora estavam acostumados com a hora do lugar, e para qualquer repente refrescados, igual a um gado que vem num pasto novo e anda e fareja reconhecendo tudo, mas depois tudo aceita e então começa a resfeição. Agora sim, meus homens estavam em ponto de fogo. Melhor mesmo não irem dormir antes de forte sono, por se evitar espertina de criatura sozinha em espera de possível má morte. Tive pena deles? De ser isto o Senhor podia se rir de mim, declarável. Ninguém nunca foi jagunço obrigado. Sertanejos, mire e veja, o sertão é uma espera enorme. Vai, uma hora eu perguntei a Diadorim. A mulher dissesse alguma coisa? Isto eu não sabia porque era que estava indagando. Aí eu não queria ciência de se a mulher tivesse falado alguma coisa trivial. Eu quisesse achar de saber era se ela alguma doidice de profecias havia de ter pronunciado? Diadorim disse, não, mas ele devia de estar curtindo outro instar de outro assunto. Sustido, eu sabia, o que era dele sempre pensar, o imaginável de Otacília. Depois de remedir o tamanho de um silêncio, ele mesmo veio, e o alaripe mais o quips, aonde foi que ficaram? Esse ciúme de Diadorim, não sei porquê, daquela vez não me deu prazer de vantagem, e eu desdenhei na meia resposta. Por aí, que eu disse. Aí era o cão da noite que meu beiço indicava, vagalumes mais de milhar, mas o céu estava encoberto, assombrado, ensombrado. Sofismei, meio arrependido do dito, puxei outra conversa com Diadorim e ele me contrariou com de resposta, com o pique de muita solércia. Me lembro de tudo, o que me deu raiva, mas aos poucos essa raiva minou num gosto concedido. Deixei em mim, digo ao Senhor. Se deixei sem pejo nenhum, era por causa da hora. A menos sobra de tempo, sem possibilidades, à espera de guerra. Ao que, alforriado me achei, deixei meu corpo querer Diadorim. Minha alma? Eu tinha recordação do cheiro dele. Mesmo no escuro assim, eu tinha aquele fino das feições que eu não podia divulgar, mas lembrava, referido na fantasia da ideia. Diadorim, mesmo o bravo guerreiro, ele era para tanto carinho. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço, e lá, aonde se acabava e remansava a dureza do queixo do rosto. Beleza? O que é? E o Senhor me jure, beleza o formato do rosto de um, e que para outro pode ser decreto
É, para destino destinar. E eu tinha de gostar tramadamente assim de Diadorim e calar qualquer palavra. Ele fosse uma mulher, e a alta e desprezadora que sendo, eu me encorajava, no dizer paixão e no fazer, pegava, diminuía, ela no meio de meus braços. Mas dois guerreiros como iam poder se gostar, mesmo em singela conversação, por detrás de tantos brios e armas? Mas em antes se matar em luta um no outro, e tudo impossível. Três tantos impossível que eu descuidei e falei. Meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor de seus olhos. O disse, vagável num esquecimento, assim como estivesse pensando somente, modo se diz um verso. Diadorim se pôs para trás, só assustado. O senhor não fala sério. Ele rompeu e disse, se desprazendo. O senhor, que ele disse, riu mamente. Arrepio como recaí em mim, furioso com meu patetear. Não te ofendo, mano, sei que tu é corajoso. Eu disfarcei, afetando que tinha sido brinca de zombarias, recompondo o significado. Aí e levantei, convidei para se andar. Eu queria airar um tanto. Diadorim me acompanhou. Era uma noite de toda fundura, estava dando um vento esquisito para aquele tempo, por ser um vento em hora do lado suão, em hora do norte, conforme se riscando um fósforo ou jogando um punhado de areia fina clara para cima, se conhecia. Andamos, mas agora eu já tinha demudado o meu sentir que era por Diadorim uma amizade somente, rei real, exata de forte, mesmo mais do que amizade. Essa simpatia que em mim me aumentava. De fato, que eu podia honestamente dizer a ele o meu bem-querer, constância da minha estimação. Não disse. Por que não disse foi porque o perigo da ocasião me invocou. Achei que podia ser agouro, em véspera de guerra, a conversa afeiçoada assim. Diadorim, em que era que ele devia de estar pensando? É o que eu não soube, não sei. A minha morte esta pergunta faço. Como certo é que só do sem mais de coisas falamos, sem nenhuma expedição, até que o vento revirou, mudando inteiro, que vinha era só do norte. Conforme neste lado da minha cara, ele só se fez quente, refrescando. O sertão ventou rouco, com formas que logo se ajuizou de poder supravir chuva forte, e carecido foi que determinamos de retornar contudo, para se ir dormir mesmo nas casas do arraial, só uns poucos homens de vigia se deixando, naquele alto, a padrasto. E isso era o exato, mas me aborreceu demais e me cansou mais do que as outras peripécias. Consabido que na noite antes eu tinha vigiado em todo o regime das estrelas e mais ainda no dia, afora as 2 ou 3 horinhas de sono de madrugada. Foi eu ver um catre e me trespassei. Ainda disse uma recomendação, que tirante caso resoluto, em hora qualquer não me chamassem. Dormi mortalmente. Essa foi noite que eu dormi, sendo o chefe Urutu Branco, mesmo dizer o jagunço Riobaldo. Acordei último. Alteado se podia nadar no sol, aí quase que não se passavam mais os bandos de pássaros, mesmo perfis, que o dia ia dever ser bonito firme. O calor fortalecia e logo ia se secando o chão, umas poças de lama e as árvores com gotejos, porque de noite tinha caído uma bruega. Bebi café, comi um naco de carne gorda repassada na farinha, mastiguei um taco de rapadura, enquanto vi meu pessoal discorria na mesma disposição, influentes como antes. Tornamos para o ponto demonstrado de espera, cada um caçando o seu atrincheirado. Chegou o cavalcante vindo do Sererê Velho com recado, nenhumas novidades. Para o Sererê Velho recambiei aviso, nenhumas novidades minhas também. O que positivo era e do que os meus vigiadores do rededor davam confirmação. Antes mesmo, por mais que eu quisesse ficar prevenido, o dia era de paz. Todos percebessem, era uma paz gritável,
Será que não vão vir? Algum maldisse, no rifle se escorando. Vez vendo, duvidei. Chegou a me dar desânimo, fato que não viessem, e a gente ter de adiar fim, recomeço, rodando por esse mundo afora, em vã caçada. Ah, não, retemperei. Homem nenhum podia deixar a mulher sojulgada presa em mão de outros, e demorar desistido de ataque. Vinha que vinha, mais hora menos hora, todos esperassem, e eu mesmo de todas minhas armas não larguei, quando desci para momento de lavar o corpo no rio, que tão perto era, e de lá todo o movimento dos meus eu avistava. Então, vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.